Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 18, os tempos são chegados, continuando aqui também com o item 28, do subitem A Nova Geração. Comigo, André Monteiro, aqui conosco também, mais uma vez, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda, Miranda. Que Jesus nos conduza. E o nosso querido irmão Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos ouvintes, muita paz a todos. Vamos lá, então vamos continuar aqui com o pensamento de Kardec no item 28. Ele diz o seguinte, ó: o que ao contrário distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Lembrando aqui, né, Eduardo e Miranda, que nós estamos falando desse confronto, digamos assim, não digo confronto, né, mas desse encontro dessas duas gerações, saindo uma geração ainda muito apegada às paixões e chegando uma geração que já com essas ideias inatas, já com uma inteligência e uma moralidade mais avançada. Então Kardec, no parágrafo anterior, ele diz que essa nova geração, eles têm a inteligência, eles têm um sentimento inato do bem, crenças espiritualistas e uma inteligência também inata. Isso é bem sedimentado neles. E agora Kardec, ele vem colocar que, ao contrário, esses espíritos que estão ainda na maldade, eles estão ainda instintivamente propensos às paixões degradantes, sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Então, da mesma forma, né, que a gente vê aqui, que esses espíritos que estão chegando já são voltados para o bem, os que estão, digamos assim, na fileira da inferioridade, da maldade, eles ainda estão voltados para o mal e o pior, com uma revolta contra Deus. Não pode-se nem se dizer que eles em algum momento vão se arrepender, pelo contrário, eles ainda não, a porta de Damasco ainda não chegou para eles, né? Claro que nós não vamos generalizar, mas isso já nos dá uma ideia, porque nesses dias o índice de suicídio é tão grande, né? Essa revolta contra Deus. Contra tudo, né? Contra tudo. A não aceitação das situações que são naturais da vida. A frustração, a gente percebe e lamenta, né, muitos irmãos nossos que tiram a sua própria vida, e quando você vai ver a causa, você percebe que não era uma situação de tamanha gravidade que levasse a um gesto tão drástico, né, de tirar a própria vida. Você vê jovens hoje em dia tirando a vida porque um namoro acabou. Simplesmente. Você vê em outros países também, no Japão, por exemplo, que eles tiram a vida porque não foram bem-sucedidos, materialmente, economicamente. É esse vencer no mundo, não é? O ser, ele não se tocou ainda que ele é um ser que transcende o corpo físico. O corpo é perecível, mas o espírito é imortal. Ainda essa semana eu estava conversando com uma amiga, ela dizendo de um rapaz muito jovem, e estava com a namoradinha, terminou o namoro. De vez em quando terminava o namoro, mas retornava, e um belo dia ele falou assim, se você realmente não quiser mais nada comigo, eu vou me matar. E aí fazia aquela cena, aquela coisa toda. Numa dessas vezes, ele tomou o chumbinho. Mas ele tomou uma quantidade mínima, pichututinha. E não é que deu ruim? Porque era um chumbinho verdadeiro.
Entendeu? Não era falsificado. O pouco que ele tomou... O pouquinho que ele tomou foi letal. Aí na pergunta, menina, como é que fica isso? Eu falei, olha, a intenção dele era chantagear, já não era uma intenção nobre. Então, o desencarnado, ele vai ser amparado como todo mundo, como todos os espíritos são, mas ele vai ser convidado a refletir. Porque a intenção dele não era boa. Chantagem não pode ser boa em aspecto nenhum da vida. Não é? Nós temos que ver isso. E essa revolta contra Deus, não importa se é porque a namoradinha não quis, se é porque não foi bem sucedido, porque é uma revolta implícita contra Deus, qualquer que seja o motivo. E o nível de obsessão hoje, ele é um nível muito elevado, né? O assédio espiritual nesses tempos de transição planetária, ele é muito forte. Conversando com as pessoas, né, atendendo, eu percebo assim, as pessoas falando que vem pensamentos os mais absurdos na mente dela. E a pessoa fala, me veio um pensamento. Quando a pessoa diz, me veio um pensamento, é claro que não é dela. Uma influência. É uma influência, entendeu? Então o assédio é muito grande. E aí as mentes frágeis e de comportamento moral duvidoso acabam se deixando levar, como foi tragicamente o caso que a Miranda trouxe agora. Muito bem. Kardec continua aqui, Miranda. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens do bem. E, na verdade, aqui não é só um sofrimento para os homens do bem, não. É um sofrimento para aquele próprio que está vivenciando aquilo. Porque quando você está em contato com essas paixões, você sente um vazio, obviamente, existencial, porque isso não... E a gente lembra até aquela passagem lá da mulher samaritana, quando Jesus vai lá no poço de Jacó, em que ele fala, né, a água que eu te der de beber, você não vai ter nem mais sede, nem mais fome. Porque você vê que quanto mais a gente se afunda no vício, você não encontra mais necessidade você tem, mais aumenta até que você uma hora, ou é o suicídio, ou você entra num colapso pelo uso de substâncias, né, entorpecentes, bebida alcoólica, enfim, porque aquilo não tem um limite, né? Quanto mais você se utiliza, quanto mais você mergulha na sensualidade, como Kardec diz aqui, na avareza, no ciúme, quanto mais você mergulha nisso, você não encontra um fim naquilo ali. Ou seja, então aquilo é um mal não só para os homens de bem, mas um próprio sofrimento para aqueles que estão mergulhados na paixão e no vício, né? Sim. Ainda lembrando que esse sofrimento para o homem de bem é porque é um comportamento que vai destoar. Sim. Então imagina, aquele número maior de pessoas já voltadas para o bem, empreendendo esforços para superar, se manter naquele nível de equilíbrio, acompanhar essas cenas é a dor da empatia. Porque vai ser aquela coisa que vai ficar destacado, porque a maioria não está predominando mais. Não. Então vai destoar, não é? Não. E o homem de bem, por empatia, vai sofrer junto. Hoje, no nível que nós nos encontramos, nós ainda não somos esse homem de bem consolidado. Mas quando nós vemos irmãos nossos em condutas ainda muito dolorosas, aquilo já nos causa dor, porque a gente sabe onde vai dar. Entendeu? O homem de bem, vendo isso numa sociedade onde predomina o bem, a dor da empatia vai acontecer porque ele sabe quanto aquele ser vai sofrer ainda por conta daquela realidade que está vivendo. E nós lembramos até de Bezerra de Menezes, que ele pede a Maria através de Celina, para que ele não ficasse... Isso foi em 1950 que dizem. Supostamente esses 50 anos já teria acabado. E mas o doutor Bezerra ainda está aí. E ele, justamente por observar esse sofrimento, por observar essa dor, aí você vê, não o sofrimento, né? Observar essas paixões, esses vícios, isso toca o coração dele. E ele pede para ficar mais um tempo aqui. Em torno da Terra. Nos auxiliando. Sim. E não quer com isso dizer que ele não teve acesso aonde foi destinado. Essa é a grandeza do ser espiritual. Porque aí, nós estudando com um companheiro lá na Penha, Eduardo também, ele lembrava para nós o seguinte: esse pedido do Dr. Bezerra de Menezes foi abnegação e devotamento. A abnegação, ele esqueceu dele mesmo. Então o prazer dele era servir. Não é? Sim. É o servo fiel que vai além do dever. O dever dele era chegar na Terra, tudo que a Terra tinha que oferecer ele cumpriu.
Então, quando ele pede para ficar, ele foi além do dever. E ainda tem um detalhe. Se Bezerra de Menezes sair da psicosfera da Terra, que ele fazia jus, a comunicação através de um médium ia ser cada vez mais esporádico. É que nem a Teresa d'Ávila, Antônio de Pádua. Quando vai psicografar através do Divaldo, a Joana tem que ser ponte, porque não tem conexão direta. Mas quando o doutor Bezerra pede para permanecer na Terra enquanto houver lágrimas, então você encontra o doutor Bezerra através de qualquer médium sincero, em qualquer reunião mediúnica onde o bem predomina. É verdade, é verdade. E Kardec continua aqui, né? Quando a Terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado. Mas neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. E eu fico imaginando, né? Será que eu vou? Ou será que eu fico? Alguém vai na minha frente? Mas aquele ente querido, né? Chega uma hora, André, que quando nós começamos a compreender a evolução, e aquela fala de Jesus, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, e vamos refletindo também os testemunhos dos cristãos na primeira hora, ainda não conseguindo consolidar o homem de bem em nós, mas quando nós temos um pouquinho assim, sabe, de elevação mental e saímos do poço do egoísmo, nós queremos mais estar no caminho evoluindo, onde quer que esteja, como quer que seja. O nosso grande desafio, né, são os vícios. Sobretudo os vícios morais, né? Ele fala aqui no parágrafo anterior sobre o egoísmo e o orgulho. São as duas chagas da humanidade. Raiz, né? O egoísmo. Todo o mal deriva daí, do egoísmo e do orgulho. Tudo que nós estamos vendo na nossa sociedade, no mundo, deriva do egoísmo e do orgulho. Por que não tem paz? Porque ninguém quer ceder. Ninguém quer abrir mão. Por que a política não há um entendimento entre os políticos? Porque os políticos não estão ali para o bem da sociedade, estão ali disputando poder, dinheiro, influência. Então, assim, é a loucura coletiva. Ah, mas a gente fala mal do político. E se nós estivéssemos lá, será que faríamos diferente? Eu conversei uma vez isso com um colega de faculdade, em que eu fiz uma comparação, mas essa comparação não é adequada. Eu falei assim, é a mesma coisa, se você tem a oportunidade de avançar o sinal e você avança, é oportunidade, né? Você tem a oportunidade de desviar dinheiro público? Não tenho. Então como é que você vai desviar, saber se você faria ou não, se você não tem essa oportunidade? Mas você tem a oportunidade de respeitar a vaga do estacionamento, né? De não jogar o lixo no chão, de não avançar o sinal vermelho. Se você faz isso, será que se você estivesse lá, você também não ia achar que essa possibilidade poderia ser normal? É oportunidade. É óbvio que as comparações não são assim muito... Mas o que você tem a oportunidade? Mas é a política individual do dia a dia. É o comportamento, nós somos cidadãos, né? E o cidadão é um ser político nas suas escolhas e atitudes diárias. Dentro de casa, no trabalho, na rua, onde nós estivermos, na casa espírita. Onde que você vai testemunhar? Não é? Onde você vai dar o teu testemunho, o teu exemplo? A competição no trabalho. Por um momento da nossa jornada, a competição era interessante porque era o nível de luta que nós empreendíamos. Mas para o cristão, competir já não tem mais nada a ver. A lei precisa ser de cooperação. Você tem que oferecer o seu melhor e se capacitar para ser bom naquilo que você escolheu ser. Para fazer a diferença. Mas nunca para ser adversário do seu irmão numa competição de ganho. Porque aí é o egoísmo ainda. Você vê isso se manifestar no meio religioso, né? Porque era para ser um lugar de fraternidade, de entendimento, de paz. Nós não conseguimos viver em paz. Você vai para dentro da casa espírita, você vê o que acontece. Você vai para dentro da igreja, você vê o que acontece. Porque onde tem ser humano, tem poder. Tem as mazelas morais e a disputa, né? O egoísmo e o orgulho. Então, nós ainda somos um entrave ao mundo de regeneração. Nós somos um entrave, porque nós falamos do Cristo, porém, como dizia Jesus no Evangelho, ele fala o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração, citando lá os profetas antigos. Isaías. Então, é o que nós somos, né? Lamentavelmente. Agora, a geração nova está vindo justamente para nos mostrar que sim, é possível agir de conformidade com o Evangelho.
Porque nós ficamos só no discurso. Nós não temos a prática, né? E quando a prática vem, a gente tenta correr dela. A gente não quer, efetivamente, na nossa conduta, modificar isso. Então, continuamos com o orgulho, com o egoísmo e com as ações equivocadas, que geram mais problema, mais entraves a essa nova era que está por vir. É porque Kardec, ele fala aqui, né? Propensão instintiva, e a gente tem que fazer esse autoconhecimento, tá, como o Santo Agostinho lá nos orientava também, fala das paixões degradantes, esses sentimentos antifraternos, ele cita o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, e aí ele finaliza, né? Enfim, todo apego, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. É tudo que nós carregamos. A gente tem que se observar se de alguma maneira a gente não tem um pouco, o quanto que a gente ainda não tem disso. Que já pode trabalhar. Né? E o que a gente pode trabalhar. Uma coisa é você observar, para não ficar na síndrome de Gabriela, né, Miranda? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Ou então querer tirar tudo de uma vez. Não tem como, vai arrancar a terra boa. Uma coisa é, eu já identifiquei que eu tenho isso. Aí o que eu vou fazer com essa informação? Vou deixar do jeito que está. Sim. Vou me torturar pela culpa e pelo remorso, porque eu não consigo modificar. Vou tentar arrancar tudo de uma vez, ou vou trabalhar naquilo que eu posso também, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu já consigo avançar para não continuar repetindo os mesmos erros e também não deixar essa culpa, porque talvez lá nos consultórios de psicologia, né, Eduardo, a culpa é uma coisa que frustra muitas pessoas por não conseguir se modificar. É o grande fantasma, né? A culpa é o grande fantasma que as pessoas carregam. Porque todos nós que temos consciência, né, estudamos o Evangelho, a consciência de culpa bate. Quem aqui não sente isso alguma vez, né? Pô, não deveria ter feito isso, não deveria estar pensando isso. O problema é a gente não superdimensionar e supervalorizar a culpa. Sim. Entender que, olha, se você está consciente de que isso aqui não é bom, tenta corrigir. Tenta melhorar. Mas eu não consigo. Se esforça. Tenha paciência consigo mesmo. É o que você falou. Eu não vou deixar todas essas mazelas morais que eu carrego há tantos séculos do dia para a noite. Mas eu também não posso usar isso como desculpa para continuar estagnado. É porque quando eu olho para um André de 20, 30 anos atrás, você vê que tem coisas que eu fazia lá atrás que hoje eu ainda não faço. Tem umas que eu ainda continuo fazendo. Mas tem outras... que você já está superando. Que eu já estou superando. E essas que a gente ainda não consegue se modificar, a gente vai ali procurar as ferramentas, os meios necessários para conseguir vencer, né, Miranda? Porque a culpa, a gravidade dela, uma coisa é você identificar o erro e se arrepender. Outra coisa é você entrar no processo de culpa, porque ele vai parar no remorso. Culpa, quando você mergulha na culpa e no remorso, já que você não pode punir Deus, você se pune. É uma revolta contra Deus. Entendeu? Você identifica, né? Eu tinha um instrutor de Esperanto que ele usava o ser. O ser identifica o equívoco, o erro, reconhece a gravidade e se arrepende. Esse é o ideal. Me arrependi. Agora, é o que André Luiz fazia. Olha, André Luiz, no livro Nosso Lar, dá uma aula de comportamento. Porque ele era o bambambam quando encarnado, desencarna, descobre que o visitador conhecia mais de medicina do que ele. Não é? E a cada se passo... via como suicida. Henrique de Luna, não, aí tem aquela crise e depois aprende a lição. Mas a grandeza do André Luiz é que é mostrado a ele como é que ele está agindo. E ele reflete, aí identifica o ponto. Ele se arrepende. Imediatamente ele já fica interessado em outra coisa que vem auxiliá-lo a sair daquele estágio. Naquele livro, Nosso Lar, para mim, os outros são excelentes para estudo, mas a aula do Nosso Lar é que ele se despe. Ele não tem vergonha de se identificar. É uma aula para a gente. É uma biografia. Entendeu? É uma biografia. Quando nós identificamos o erro, caramba, é verdade, mas foi mal. Paremos por aí, já saiamos no propósito de corrigir. Porque se ficar remoendo,
Poxa, mas ó, e o que é que fulano vai dizer? E fulano vai pensar, e será que alguém viu? E vem a tortura. Aí vem o homem velho, aí vem a obsessão. A influência dos espíritos que quer nos ver num estado de perturbação íntima. Aí você não consegue fazer isso, corrigir tudo, porque já está entrando num processo, vai precisar de uma terapia. Aí chega uma hora que fica tão repisado que você, para não se enxergar, você vai se torturando. Mas por quê? Aí você se distancia de Deus. Porque se você buscar Deus na hora do arrependimento, você é alavancado para um processo de educação. Mas se você mergulha no remorso, você vai se distanciando. Vai parando de orar, de pensar em Deus. É revolta contra Deus. Então, como você não consegue punir Deus, porque você tem uma compreensão distorcida de Deus, você começa a se punir. É porque o Kardec coloca aqui, ele fala que tem essa revolta de Deus, essa geração que ainda está, digamos assim, convivendo com as paixões e com as imperfeições, né? O que distingue realmente esse atraso, essa revolta contra Deus, responsabiliza Deus as consequências da sua vida, tira a sua responsabilidade. É muito comum. E joga para Deus. Né? Quantas pessoas falam, eu odeio Deus. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Deus esqueceu de mim. Porque você tem que terceirizar a culpa. Você carrega a culpa, mas você quer encontrar um culpado maior pela sua desdita. E aí é muito difícil você fazer uma pessoa que está nesse estado mental refletir, porque ela não está aberta. Ela simplesmente carrega uma revolta, e é uma tendência nossa, né, transferir a responsabilidade das nossas desditas ao outro. A culpa é do meu pai, é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu chefe, é do meu marido, da minha esposa. E a gente vai naquela de querer encontrar um culpado. Porque a gente já se culpa, mas para diminuir um pouco a nossa culpa, eu tenho que transferir um pouco a responsabilidade para o outro, né? Dividir. E aí fica dessa revolta, essa revolta gera uma sintonia muito negativa, espiritualmente falando. Esses espíritos que nos perseguem de outras existências aproveitam-se dessas brechas para promoverem as suas vinganças, fazendo com que a gente se torne uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que briga por tudo, que está sempre na defensiva, e aí vai gerando um afastamento de todos. Aí começam as ideações suicidas, começa a postura, né, de você ou buscar o suicídio direto ou indireto. Não são poucas as pessoas hoje, de todas as classes sociais, que se entregam às drogas, lícitas ou ilícitas, né, que se entrega à promiscuidade sexual, e aí vai chegar um momento em que vai haver a desencarnação. Vai ter o colapso. Vai ter o colapso. Então você vai ser um suicida ou diretamente ou indiretamente. Como era o caso foi o caso do André Luiz. Do André Luiz. Então nós estamos aqui hoje, né, estudando juntos, buscando forças, né? Eu, André Miranda, estamos na mesma luta que você que está aí nos ouvindo está. Nós não estamos livres da queda, nenhum de nós aqui. Então nós estamos buscando, através do estudo da doutrina, da reflexão, da ocupação do tempo, da ocupação útil do tempo, né? Fazendo bem, trabalhando no bem, estudando, se esforçando, para que a gente consiga, no meio desse turbilhão todo, se salvar. Ainda tem aquela ideia, André, da pessoa dizer assim, isso assim, por culpa sua. Quando alguém vira para mim, tá vendo? Por minha culpa, mostre a minha responsabilidade que eu assino a fatura. Não é? Porque além de terceirizar para o outro, dizer que não fez por culpa do outro, ainda chama o outro para dizer, olha, colocar na sua conta, a culpa é sua. Minha culpa? Não, eu não tenho culpa de nada. Eu não fui educada na filosofia da culpa, da responsabilidade. Entendeu? Ainda ele começou a conversar muito, discutindo. Você tem certeza do que você está falando? Tem. Então por que está discutindo? Minha avó era analfabeta, dizia para muito neto, né? Ficava aquele lá, quem tem certeza não discute. Se está discutindo, está querendo se convencer ainda. Porque se você está explicando muito, é porque nem você está convicto daquilo. É verdade. E uma das coisas também que a gente tem essa versão de Deus, uma versão muito humana. É um Deus que é omisso, um Deus que não tem perícia, né? Não tem conhecimento das coisas, ou um Deus negligente, né? Que esquece da gente, enfim. Tem uma série de questões aí. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje.
desejando a todos muita paz em seus corações. Miranda, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Que Jesus nos conduza sempre. Eduardo Araújo também, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. É isso aí, que Deus abençoe os nossos ouvintes, nos dê força a todos nós. E até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Você conhece alguém assim, tipo blasé, uma pessoa blasé? Essa pessoa é uma pessoa, sabe aquele tipo indiferente? Que tem uma apatia constante, tédio. Essa pessoa que, na verdade, torce o nariz para tudo, porque nada tem graça para essa pessoa, não vibra por coisa alguma. É mais ou menos o perfil do espírito chamado aborrecido por Kardec, aqui no capítulo 7º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que deu uma comunicação em Bordeaux em 1862, e ele estava nessa condição e apresentou-se espontaneamente ao médium, reclamando preces, e respondeu à pergunta: que vos leva a pedir preces? Nós sabemos que todos os espíritos acabam pedindo preces. Estou farto de vagar sem objetivo. Estás há muito em tal situação? Faz 180 anos, mais ou menos. Que fizestes na terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma categoria. Entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhanças, os seus semelhantes e as suas simpatias que se reúnem. Esse, portanto, é um perfil do espírito blasé ou da pessoa blasé quando encarnada. Então, este é um tema que nos convida a todos. Na verdade, precisamos meditar sobre algumas questões que devemos ter em mente ao longo da nossa encarnação para não perder a encarnação. Quais os objetivos que nós mesmos traçamos para esta nossa existência, esta nossa encarnação? Que vícios, que dificuldades morais decidimos combater? Que resoluções definidas para o bem nós trouxemos no momento da reencarnação? Estas são questões fundamentais para nós aproveitarmos o tempo e as oportunidades da encarnação, porque, do contrário, nós podemos perder os benefícios e as conquistas que poderíamos obter com as respostas, com o nosso empenho na direção da solução ou da resposta definitiva a estas perguntas. Em verdade, nós sabemos que
segundo Sócrates, que disse que o problema do homem nem é a maldade, é a ignorância. Todos os nossos mentores também dizem isso, porque a ignorância é a mãe da preguiça. Nós vimos aqui que há nesse subtexto, nas subrespostas do espírito aborrecido, existe aqui a preguiça, existe o tédio, existe a nulidade, existe a inação. Mas, na verdade, o que falta, na verdade, a este espírito é trabalho. E nós vimos muito bem isto. Segundo a nossa querida mentora Joana de Ângeles, em seu livro Convites da Vida, pela psicografia de Divaldo Franco, o tédio, na verdade, como falta de trabalho ou como resultante da falta de trabalho, na verdade, o trabalho, segundo Joana de Ângeles, é sempre veículo de renovação. É processo dignificante. Por isso, nós todos sabemos que desejamos o trabalho para dignificar o homem, a criatura. E também o trabalho, na verdade, é um processo dignificante, como dissemos, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Porque, efetivamente, quando o homem cai, a humanidade cai com ele de uma certa forma, filosoficamente sim, e quando ele se eleva, efetivamente também se eleva a humanidade junto com ele. Isto por quê? Porque todos somos iguais, porque todos estamos juntos em uma rede, em uma situação de, na verdade, de uma semelhança e de uma ligação intrínseca. Por isso que o que vibra em mim vibra em você, porque somos humanos, somos criaturas de Deus, e por isso, nessa condição, nós temos o refrigério de estarmos em humanidade, na criação de Deus, mas também temos as dificuldades que são semelhantes também para nós quando nós afrontamos a lei. O trabalho é, portanto, também não é uma preocupação, mas um objetivo de estudo em O Livro dos Espíritos com Kardec. Ele fez esse estudo, esse aprofundamento, essa investigação no capítulo 3º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos sobre o trabalho. Se é uma necessidade a lei do trabalho, eles respondem que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Na verdade, não só pelas conquistas, pelas decorrências, pelas consequências do trabalho bem realizado, porque nós temos aqui algumas conquistas, mas também pelas alegrias que tem a criatura quando trabalha. Na verdade, todo trabalho que dignifica o homem traz felicidade. E por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, indaga Kardec. Esta é a pergunta 675. A anterior, sobre a necessidade do trabalho, foi a de número 674. E aqui, na 675, os espíritos respondem a Kardec sobre as ocupações materiais, só isso é que é trabalho, e os espíritos respondem negativamente, porque o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E por que o trabalho se impõe ao homem, na pergunta subsequente de número 676? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea.
corpórea. Por isso que o trabalho é imposto ao homem. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. E nessa condição nós vemos, então, e lembramos aqui o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual o nosso querido Santo Agostinho nos fala sobre a forma de os homens se desenvolverem num mundo de expiação e provas, desenvolvendo a inteligência pelo amansamento das condições de um mundo ainda assim grosseiro como é o mundo de expiação e provas, como é a Terra. Então, aqui Kardec ainda pergunta a esse respeito sobre as atividades ou trabalho nos mundos superiores, e ele, Kardec, ainda pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho, agora é a pergunta 679, achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Respondem os espíritos orientadores da humanidade: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Aqui, então, nós vemos ainda uma outra questão que é importante porque diz respeito à situação de apatia, essa postura blasé, que é a marca do espírito aqui aborrecido, que nós estamos começando a estudar aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec, então, pergunta se não é obrigatório ao homem trabalhar sem parar. E na pergunta 682, também em O Livro dos Espíritos, o nosso querido codificador pergunta: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, respondem os espíritos superiores. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? É a pergunta seguinte. O das forças, respondem os espíritos superiores. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Portanto, o espírito aborrecido tinha, como todos nós temos, essa liberdade de usarmos do repouso, justamente para recuperarmos as energias que naturalmente, porque é da lei, naturalmente nós desgastamos quando trabalhamos. Mas para isso a lei, que é perfeita, prevê o período de repouso. Não é o caso do espírito aborrecido ou da pessoa blasé, que tem esse tédio, essa inação, essa preguiça, nada está bom, nada tem graça para
essa pessoa, e no caso aqui, para o espírito aborrecido. Porque trabalhar mesmo com as difíceis possibilidades sociais, se há necessidade de poupar, guardar o dinheiro com finalidade previdenciária, na verdade, isso é que mesmo com dificuldades e difíceis possibilidades sociais, se há necessidade de poupar, de guardar o dinheiro para uma eventualidade, com finalidade previdenciária, como diz Joana de Ângeles, trabalhar mesmo que o indivíduo precise de paz e de pão, e aí trabalha, trabalhar mesmo que sejas independente, diz Joana falando agora com cada um de nós, trabalhar mesmo que sejas independente, trabalhar pelo bem comum, convertendo, na verdade, a hora ociosa em bênção para os outros, esse é o benefício, a grande alegria que preenche o nosso coração quando desenvolvemos, realizamos algum trabalho, alguma tarefa útil, por mais simples que seja. Porque o trabalho, como já podemos depreender das respostas dos espíritos superiores a Kardec, o trabalho protege o indivíduo. Na verdade, o homem, assim, com o trabalho, fica menos vulnerável à agressão de males ou à leviandade dos maus. Porque ele fica ocupado, não tem nem tempo de se imiscuir com outras criaturas que não estejam nesse patamar de atender às suas necessidades pelo trabalho. O trabalho, então, é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir felicidade que todos perseguimos. Como nós agora estamos aqui atentos ao nosso programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga ouvinte, estudando o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, aqui na segunda parte, no capítulo 7º, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos convida a acompanharmos e estudarmos a trajetória e todo o contexto dos espíritos por ele classificados como endurecidos, e vejamos que esse espírito aborrecido, que na verdade padece, sofre de tédio, de ausência de ânimo, esse espírito é considerado endurecido, porque quem não trabalha se endurece efetivamente. Nosso Evangelho de João, no capítulo 6º, no versículo 27, diz: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, porque nos alimenta o Espírito, a qual o Filho do Homem vos dará. É esse alimento que é a vida eterna que o Filho do Homem, Jesus, nos dará a todos. Portanto, neste capítulo, neste contexto, nós vemos também agora em Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, na sua obra Vida, Desafios e Soluções, está definida a importância, grande importância, do que seja indispensável para a criatura. O despertar real, através de uma reflexão sobre os acontecimentos e suas aspirações. Nós vemos que justamente o espírito aborrecido e a criatura blasé, na verdade, essas criaturas, em ambos os planos de existência, não têm aspirações, porque nada tem graça. De que me vale o futuro? Eu vou ficar aqui mesmo, jogado ou jogada. Então, na verdade, isso é para o indivíduo situar-se em paz
no contexto humano e ser livre, sem exibicionismo narcisista e sem timidez depressiva. Estas aqui acabam sendo, na verdade, características ou facetas do espírito aborrecido, como dos espíritos, na verdade, que se deixam ficar entediados. Ele próprio diz, o espírito aborrecido, diz que no plano espiritual ele se encontra entre os entediados, pela sintonia, pela vibração, pela faixa vibratória assemelhada de um para com os outros. Então Kardec, o médium, pergunta ao espírito aborrecido, lá em Bordeaux, em 1862, pergunta: por que permaneceste tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? Ele responde: é que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Nós vemos aqui o nível intelectual do espírito aborrecido. Como ele poderia ter trabalhado e ajudado a si mesmo evoluindo e também às outras criaturas em seu entorno. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos, diz aqui o dialogador à mesa mediúnica lá em Bordeaux. E a resposta do espírito aborrecido é a seguinte: faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que a encarnou o mesmo que ao papel deve legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Aqui ele se refere, na comparação, o papel aqui significa o corpo físico. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele eterizada essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Vejamos então que ele já tinha levantado um pouco o seu objetivo, que antes não tinha objetivo, mas agora o seu objetivo, ele próprio diz, desejando o progresso, porque no plano espiritual, então, só então, diz ele, o espírito tem a condição de identificar a sua essência eterizada, sutil, diáfana e o conhecimento de si mesmo, desejando então o progresso. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Ele responde: consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Ele se refere, então, ao mundo em que ele está, que é o mundo, o plano espiritual. E nós vemos aqui que ele próprio também já entende o quanto perdeu, porque a sua encarnação foi longa. E nessa encarnação ele ficou como um espírito blasé, aborrecido, sem graça qualquer coisa que estivesse disponível para ele, e, portanto, ele não usufruiu
das bênçãos e das oportunidades que Deus ofereceu a ele, como de resto, como Pai de amor e de bondade, de misericórdia, oferece a todos os seus filhos, a todos nós, oportunidades de evolução pelo trabalho, pelo amor, pela lei do progresso, pela lei da sociedade e assim subsequentemente. E é neste convencimento e nesta certeza que voltaremos à continuidade do estudo sobre a trajetória e as características do espírito aborrecido em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.